Olá, amigos do canal Chalmaza. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos fazer uma análise do estado de São Paulo deste sábado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, edição 46.582, onde na página A16 nós destacamos no setor internacional uma notícia que abalou todo o mundo. Ela nos chega pelas agências internacionais como a Associated Press, a France Press e a Reuters. Israel apura causas do maior desastre civil de sua história. Pois é, gente, infelizmente, acabou de ocorrer no norte do país, praticamente na fronteira do Líbano, no Monte Meron, considerado sagrado pelos judeus. Pelo menos 45 pessoas morreram e 150 ficaram feridas em festa religiosa. Polícia teria aumentado a confusão, dizem testemunhas. Como sempre, nós temos uma foto que ilustra o texto, um mapa que mostra a localização do Monte Meron e uma declaração em um olho, que é um destaque dentro da reportagem. A foto: investigação. Judeus ultra-ortodoxos participam do funeral de uma das vítimas do tumulto no Monte Meron. Muitos corpos ainda não foram identificados. Temos como destaque a fala do rabino Yovel Brevida: investigação. Os policiais que estavam lá não deram a mínima. O peregrino Shemuel declarou: a polícia não permitia a saída das pessoas. Bem, para entender essa tragédia, claro que devemos ir ao corpo do texto. O governo de Israel abriu ontem uma investigação para apurar as causas do pior desastre civil de sua história. Lembrando que Israel é um país que foi fundado em 14 de maio de 1948. Portanto, nós estamos falando de um país com 73 anos de idade. Ter este pior desastre civil não é pouca coisa. Na noite de quinta-feira, portanto, dia 29 de abril, 45 pessoas morreram na dispersão de uma multidão de peregrinos em um festival religioso em Monte Meron, no norte do país, como nós vimos no mapa. Testemunhas relataram que a polícia dificultou a dispersão, que teria dado início à confusão. A conduta dos policiais é parte da investigação. Pelo menos 150 pessoas ficaram feridas. 6 estão em estado grave. Israel, um país acostumado com mortes ligados a atos terroristas, combates militares ou a questões de segurança nacional, não está habituado a desastres civis. E daí o choque e a repercussão. Até então, a tragédia mais grave do país havia sido um incêndio florestal em 2010, que matou 44 pessoas. Agora, nós já temos pelo menos um falecido a mais, além de 6, infelizmente, em situação muito delicada. Em Monte Meron, segundo o relato de peregrinos, a confusão ocorreu porque a polícia fechou uma das rampas de saída. Veja só
a falta de noção de fechar um dos acessos da saída numa área de aglomeração. Chegaram mais pessoas, cada vez mais, a polícia não permitia a saída e elas começaram a se apertar umas contra as outras e depois a se esmagar, relatou Shimuel, de 18 anos. Outra testemunha descreveu que um grande número de pessoas foi empurrado para o mesmo canto. Eu senti que estava prestes a morrer, disse um peregrino. Muitas vítimas foram asfixiadas e pisoteadas. Os policiais que estavam lá não deram a mínima, afirmou o rabino Velvel Brevida, rabino que testemunhou o tumulto. Ele culpou o governo pelas mortes. O festival em Monte Meron foi a primeira grande reunião religiosa realizada legalmente desde que Israel suspendeu quase todas as restrições relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o Estado de Israel, em função da larga vacinação, é considerado uma das áreas mais seguras do mundo, ao lado da Nova Zelândia. As autoridades permitiram a presença de 10 mil pessoas, mas segundo os organizadores, foram fretados mais de 650 ônibus em todo o país, o que representaria pelo menos o triplo, ou seja, 30 mil presentes. E aí a gente também tem que dizer que houve um pouco de descuido daqueles que foram para a cerimônia religiosa. A imprensa logo calculou o fluxo em 100 mil peregrinos, ou seja, nem aquilo que estava se esperando do número de peregrinos, que eram 10 mil, nem aqueles que fizeram as contas pelos ônibus. Na verdade, 10 vezes mais do que se esperava e se estava autorizado. Mas o número não foi confirmado pelas autoridades. Em 2019, um ano antes da pandemia, que provocou o cancelamento da peregrinação em 2020, os organizadores calcularam que 250 mil pessoas haviam comparecido ao evento. Então é um evento prestigiado, é um evento da comunidade judaica religiosa mais tradicional do país, mas neste ano faltou, além dos erros das autoridades policiais, faltou bom senso entre a comunidade, que aliás já estava dando trabalho no que tange à pandemia, porque eles não estavam mudando os seus hábitos, eu estou dizendo os judeus ultra-ortodoxos, e isso os tornou o grande foco da Covid dentro do país. O festival ultra-ortodoxo do Lag BaOmer celebra o aniversário da morte do rabino Shimon Bar Yochai, que viveu no século II e foi enterrado no Monte Meron, na Alta Galileia, praticamente na fronteira com a Síria e com o Líbano. O lugar é considerado sagrado. Na festa, os judeus acendem fogueiras, dançam e fazem grandes refeições como parte das celebrações. Em todo o país, mesmo em áreas seculares, grupos menores se reúnem em parques e florestas para churrascos e fogueiras. É certo que Israel tenha vencido a pandemia, ou pelo menos tenha divulgado que tenha vencido, mas ainda em qualquer lugar do mundo, não é só em Israel, requer-se, claro, todo cuidado. O que parece que os judeus, sobretudo os mais conservadores, não estão tendo este cuidado necessário. Mas, em função da repercussão internacional, nós, claro, faremos uma segunda parte
que dará encerramento à triste notícia. Eu os vejo, portanto, oportunamente. Fiquem bem, tudo de bom. Até a próxima.